Vamos lá para mais uma questão. Lendo o enunciado agora, questão 14 da lista 1.4, Teoria Cinética dos Gases. Então ela diz o seguinte: o argônio é um gás raro utilizado em solda por arco voltaico de peças de aço inoxidável. A massa do argônio contida num cilindro de 9,82 litros que, a 27 graus Celsius, exerce uma pressão de 5 atm, é mais próxima de... Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que observar as informações que a questão nos dá. Então ele coloca o seguinte aqui, ó. A massa do gás argônio contida em um cilindro é mais próxima de... Então veja que ele está querendo que você calcule a massa do gás argônio. Então isso aqui é o que eu devo me deter. Essa massa do gás argônio, eu vou lembrar que para calcular uma massa, eu sempre vou ter que pensar que a massa ela é associada com número de mols. Opa. Ok? Então, para descobrir a massa, eu preciso primeiro saber o número de mols. Contida em um cilindro de 9,82 litros a 27 graus Celsius. Exerce uma pressão de 5 atm. Então, veja que ele nos deu o valor de pressão, ele nos deu o valor de temperatura, ele nos deu o valor do litros, do volume. E aqui nos dados, ele nos deu a massa molar do argônio e ele nos deu o valor de R. Ok? Então vamos observar o seguinte. Se eu quero massa, eu tenho que descobrir o número de mols. Portanto, eu tenho que ter todos os valores na equação de Clapeyron menos o número de mols. Então vamos lá. Primeira coisa, montar a equação de Clapeyron, substituir os valores e fazer a conta. PV igual NRT. Pressão. A pressão ele deu como sendo 5 atm. Então, 5. Volume. O volume ele deu 9,84 litros. 9,84. Tem que ser igual. Número de mols. É o que eu vou descobrir, porque se eu quero a massa ela é associada ao número de mols. X. O R, ele deu. Então, o R é 0,082. E a temperatura, eu devo usar a temperatura em Kelvin. Se ele disse que a temperatura aqui é 27 graus Celsius, então eu devo fazer 27 mais 273, que me dá 300 Kelvin. Ok? Então, minha temperatura é 300. Observe que nós estamos seguindo a sequência. Use a equação de Clapeyron para determinar o número de mols. Que estamos fazendo. Então, agora resolvendo os cálculos. Eu tenho 5 vezes 9,84. Então, vamos fazer a continha. 5 vezes 9,84. Chegamos no resultado de 49,2 igual 0,082 vezes 300. Fazendo a continha aqui, nós vamos chegar num valor de 24,6. E aí o x eu vou repetir. Bom, se eu quero descobrir quem é x, o número que está com x, ele passa dividindo. Então, eu fico com 49,2 dividido por 24,6 tem que ser igual a x. Então, dividindo 49,2 por 24,6, vamos chegar a um resultado de 2. Então, x é igual a 2 mols.
Calculamos o número de mols, então vamos para o próximo passo. Determine a massa molar do argônio. Nesse caso, uma coisa interessante que foi dada na questão é que o argônio, ele é um gás nobre, e por ser um gás nobre, ele não tem tendência a interagir, até pode. Mas o argônio, esse gás, né, ele diz que é um gás raro, o argônio ele vai apresentar na sua forma monoatômica, ou seja, o argônio ele é um gás que é formado apenas por um átomo de argônio, né? Ela é uma molécula que é formada apenas por um átomo de argônio, uma molécula simples. Então, nesse caso, ele próprio já deu a massa molar, não precisa nem o calcular. Então, a massa molar do argônio, o M, ele é igual a 40 gramas, certo? Para cada mol. Então, 40 gramas para cada mol, 40 gramas por mol. Próximo passo, passo 3. Monte uma regra de 3 utilizando a massa molar para transformar o número de mols em massa. Então, aqui eu tenho a possibilidade ou de usar aquela fórmula, né? M é igual massa dividido por número de mols, ou eu posso usar uma regra de 3. Tanto faz, né? Como vocês podem resolver como achar melhor. Eu vou fazer das duas maneiras só para vocês observarem como é que eu posso resolver isso aí. Então, se eu aplicar na fórmula, observe que eu tenho massa molar, que é 40, eu tenho o número de mols, que é 2. Então, a minha massa é o que eu vou descobrir. Então, aqui posso fazer o seguinte. Olha lá. A massa molar é 40, é igual. A massa é o que a questão quer, a massa do argônio. Então, X. Número de mols, acabei de descobrir, 2. Então, quem está dividindo X passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, eu fico com 2 vezes 40 tem que ser igual a X. Logo, X deve ser 2 vezes 40, 80. E se a minha massa molar ela é gramas por mol, eu vou achar a massa na mesma unidade, gramas. Ok? Mesma unidade de massa. Se aqui é gramas, eu acho gramas. Então, essa aqui é a nossa resposta. Mas aí, a outra maneira que eu tenho de fazer é por regra de 3. Ok? Então, vamos fazer agora por regra de 3. Por regra de 3, eu lembro o seguinte. Cada 40 gramas, isso é a massa para 1 mol, né? A massa molar e massa molar é para 1 mol. Então, se 40 gramas está para 1 mol, quando eu tiver 2 gramas, aliás, 2 mols, desculpa, eu tenho X gramas. Meio pelos extremos, X vezes 1, X tem que ser igual a 40 vezes 2. Portanto, X é igual a 80 gramas. Ok? Então, com esse valor, nós chegamos no gabarito letra A, 80 gramas. A forma de resolver, tanto faz, ou por regra de 3, ou usando a formulazinha de massa molar.